Entender as necessidades e desejos dos seus clientes e potenciais clientes é o que vai te fazer melhorar o desempenho dos seus negócios e também te ajudar a descobrir novos mercados. Mas para isso você precisa entender como que as pessoas avaliam produtos e serviços, como que as pessoas decidem se vão ou não comprar. Antes de fazer uma compra, as pessoas olham duas coisas: preço e valor. E muitas vezes você já deve ter visto essa diferença aí, né? E preço é aquilo que você está cobrando pelo teu produto ou serviço. E valor é o que o teu cliente ou potencial cliente está percebendo. Ou seja, o valor percebido precisa superar ou ser equivalente ao preço que você está pedindo. Senão, a pessoa vai dizer o que para você? Tá caro. Isso significa que você deve saber com quem você está falando para poder oferecer o serviço que aquela pessoa de fato está necessitando, porque ela, percebendo esse valor no que você entrega, ela fica então disponível para pagar o preço que você está pedindo. O que acontece é que muitas vezes as marcas, né, os profissionais, ficam muito preocupados com o preço. E aí olham as pessoas falando que está caro, olham o preço do concorrente e pensa ali que se conseguir baixar o preço, ela vai conseguir vender mais. E às vezes ela acaba não conseguindo se manter. Ou elas pensam que se elas aumentarem o preço, isso simplesmente já vai servir para ser entendido como um produto premium ou um serviço premium. E não é bem assim. Na verdade, a gente tem que trabalhar no valor. A gente tem que trabalhar no valor que as pessoas vão perceber. Mas como é que a gente faz isso, então? Se somente, né, ter uma política de preços, se somente pensar e o preço que você vai colocar já é difícil, mas se você pensar que quando a gente está pensando em preço, a gente tem aí uma série de fórmulas que a gente pode trabalhar para determinar um preço, existem táticas que a gente pode trabalhar, e existe aí algo que você pode de verdade somar para chegar no preço que deveria ser cobrado. Quando a gente está falando sobre o valor, é algo muito mais complexo, porque é algo psicológico. Então, para a gente conseguir gerenciar de uma forma ativa o valor que o cliente está percebendo, de uma maneira que seja funcional e emocional, é bem difícil. Para a gente entender a medida de valor do cliente, é complicado. Por quê? Porque é igual aquela frase que diz assim: a beleza está nos olhos de quem vê. É exatamente isso que acontece com o valor percebido. A beleza está nos olhos de quem vê. E o valor está no coração do cliente. É o coração do seu cliente que vai perceber o valor que você está oferecendo para ele. Então, só o cliente vai poder guiar a gente nessa análise e entendimento de valor, porque está lá, nele, no coração do cliente. É para ele que você tem que olhar para poder entender. Mas existem alguns elementos que, quando são combinados, ajudam a gente a entender como se dá essa construção de valor. Então, a gente consegue criar oportunidades para melhorar os nossos produtos, os nossos serviços, melhorar o nosso desempenho, tanto nos mercados que a gente já está atuando, como também conquistar novas oportunidades. E quem traz para a gente essas informações é a Bain & Company. É uma consultoria que identificou, então, esses elementos de valor. E eu vou compartilhar com você aí na tela os elementos que essa pesquisa identificou. Por exemplo, quando alguém diz que um serviço é conveniente, o valor está sendo, então, derivado de uma combinação de elementos que são percebidos como: economiza tempo, evita aborrecimento, simplifica e reduz esforço. Entendeu como é que funciona? Esse estudo é fruto de 3 décadas de experiência em pesquisa e observação para identificar esses atributos fundamentais. O modelo apresentado pela consultoria tem raízes, então, lá na hierarquia das necessidades, que a gente já ouviu falar, né? Do psicólogo Abraham Maslow. A única coisa é que, quando a gente está falando
dessa hierarquia das necessidades, muitas vezes as pessoas entendem que a gente precisa subir cada degrau ali daquela pirâmide antes de chegar na próxima satisfação, o que não é verdade. Muitas vezes a pessoa pode ter a busca por satisfazer uma necessidade de pertencimento, mesmo se ela ainda não conseguiu satisfazer outras necessidades mais básicas. O ser humano é muito mais complexo do que simplesmente aí uma simples fórmula. Segundo Maslow, as ações humanas surgem de um desejo inato de satisfazer necessidades. E aí essas necessidades vão desde o mais básico, como segurança, alimentação, até questões mais complexas, como autoestima e transcendência. Hoje a gente já entende bem essa pirâmide, a gente está muito bem familiarizado com a pirâmide de Maslow. Porém, é importante que a gente lembre que o ser humano é muito mais complexo que isso. E essa necessidade, essa hierarquia existe, mas ainda assim a gente não segue subindo degrau por degrau. Cada momento o ser humano vai estar observando uma necessidade específica. Então, por mais que o ser humano esteja ali no momento em que uma necessidade mais básica ainda não foi atingida, ele pode estar olhando para uma outra necessidade mais de topo de pirâmide. Então, nós, seres humanos, somos muito complexos e para cada momento, para cada objetivo, a gente vai estar olhando para uma questão diferente, tá? O importante é entender que existe sim essa separação aí de necessidades e existe sim uma relação entre elas. Mas a gente não fica o tempo todo subindo de escadinha em escadinha e não quer dizer que todo produto ou serviço ele vai estar especificamente em cada um desses momentos aí, tá? Todos os produtos eles podem endereçar diferentes etapas dessa hierarquia das necessidades humanas. Mas relembrando como é que é então essa pirâmide, a gente tem lá na base da pirâmide as necessidades fisiológicas e de segurança. E no topo a gente tem as necessidades de autodesenvolvimento e transcendência. A suposição que existe é que as pessoas elas não podem atingir necessidades de topo até que elas tenham atingido as necessidades de base. Mas o próprio Maslow ele fez uma análise que, na verdade, tudo isso é muito mais sutil do que parece. Na verdade, a gente tem vários padrões de desenvolvimento diferentes. Por exemplo, um alpinista ele pode alcançar a autorrealização em escaladas que muitas vezes estão ignorando várias questões de segurança. Então, quer dizer, ele não está atento a uma série de coisas que estão ali naquele degrau da segurança, mas ele está de olho naquela outra questão que é a autorrealização. Percebe, então, que cada coisa vai ter um momento diferente de importância na nossa vida. A gente não precisa subir o degrau e os produtos e serviços, eles não estão em cada um, né, desses degraus aí. Na verdade, o que acontece é que esses elementos fundamentais de valor, eles são combinados, tá? E existem, então, alguns tipos de necessidades que são funcional, emocional, mudança de vida ou impacto social. Isso segundo esse estudo da Bain Company. Então, na verdade, os produtos e serviços combinam elementos fundamentais de valor. Quer dizer, a gente tem todas essas necessidades em conjunto. A gente não fica subindo cada degrau como uma fórmula, como algo assim tão previsível. Tá? As coisas são um pouco mais complexas do que isso. Mas, além dessas necessidades que a gente já viu lá na hierarquia do Maslow, a gente pode entender, então, 4 tipos de necessidades, que são funcional, emocional, mudança de vida e impacto social. Em geral, quanto mais elementos são ofertados como valor, maior será a lealdade dos clientes e maior será o crescimento da sua receita. Os pesquisadores, então, desse estudo aí que eu te falei, eles identificaram padrões que mostram que nem todos os elementos de valor são iguais. Eles descobriram que alguns são mais importantes do que outros. Por exemplo, a qualidade percebida afeta a lealdade do cliente mais do que qualquer outro elemento. Depois da qualidade, os elementos críticos dependem de qual segmento que a gente está abordando. Em alimentos e bebidas, o apelo sensorial vem em segundo lugar. No caso de smartphones, vários elementos importam,
como, por exemplo, reduz esforço, economiza tempo, conecta, integra, tem uma variedade, tem diversão, dá acesso ou organiza. Além disso, quando as empresas fazem uma análise mais profunda sobre os elementos que influenciam o valor, muitas vezes elas acabam ficando surpresas, porque encontram grandes lacunas entre suas avaliações e a opinião dos clientes. Isso daí é muito comum acontecer. A gente tem uma dificuldade muito grande em perceber aquele valor aos olhos e ao coração do cliente. Então, não é o que a sua empresa pensa do seu valor ou o seu departamento de marketing, mas o que o seu cliente pensa. E esse valor, ele é percebido de uma forma geral, a experiência geral da compra, das ofertas, né? E a gente precisa analisar, então, todos esses pontos de contato para poder atingir melhorias reais. Então, apenas entender que existem esses elementos de valor não é suficiente. A gente precisa entender como que eles se articulam e qual que é a importância que cada um deles tem para o nosso cliente. O objetivo que as marcas têm, então, é entender como que pode gerar, comunicar e entregar valor. Tudo começa com a nossa definição da proposta de valor. As empresas precisam ser capazes de tirar proveito desses desafios de negócios e aumentar a receita. Assim, as marcas têm duas opções: procurar maneira de fazer melhorias nos elementos que já formam seu valor central. Isso, por sua vez, permitirá que as empresas atendam às necessidades dos seus clientes de uma maneira mais eficaz. Ou elas podem agregar mais elementos de valor aos produtos e serviços. Isso vai permitir, então, que a empresa entre em novos mercados que ela não atendia anteriormente. Para usar os elementos de valor, as marcas devem começar fazendo, então, uma pesquisa para entender quais desses elementos são mais importantes para o seu próprio setor. Entender as necessidades e desejos dos clientes começa sempre com pesquisa, além de determinar como que eles estão se saindo, então, na hora de construir esses elementos, de comunicar esses elementos em comparação com seus concorrentes. Então, se a sua empresa está ficando para trás em algum desses elementos aí que são cruciais para o seu setor, ela deve se concentrar primeiro em fazer melhorias nesses elementos que geram valor, antes de tentar agregar novos elementos. Depois que a sua empresa está certa de que esses elementos que são os cruciais já estão aí no mesmo nível ou melhores que os padrões da sua indústria, aí sim a sua empresa vai começar a procurar maneiras de oferecer novos tipos de valor. Acesse o canal no Telegram, porque lá eu compartilhei esses elementos de valor. Então tem lá o gráfico com todos esses elementos para você poder verificar o que já está funcionando bem na sua marca, o que precisa ser melhorado nos seus produtos e serviços. Acesse lá, porque o download é gratuito. Por fim, para determinar quais tipos de valor que você deve agregar aos seus produtos ou serviços, você deve primeiro começar analisando os seus clientes atuais e potenciais. Você precisa entender quais são as prioridades dessas pessoas, quais as frustrações que essas pessoas estão enfrentando, e aí usar essas informações para poder melhorar os pontos que você já precisa estar sempre atento e aí identificar outros pontos que você pode agregar. Quando eu estou falando de pontos aqui, eu estou falando dos elementos de valor que você encontra o gráfico lá no canal no Telegram. O link para você acessar o canal no Telegram está na descrição desse conteúdo. É assim que você fica à frente do mundo, quando você entende a melhor maneira de atender os seus clientes e potenciais clientes. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima!